que possuem esse aspecto em que A, B, C são números reais. Senhores, resolver na equação de segundo grau, por exemplo, ax2 mais bx mais c menor do que zero, é você responder a pergunta: para quais valores desse x a imagem dessa função é negativa? Senhores, no nosso vídeo, nós vamos fazer por um processo que, para respondermos essa pergunta, nós vamos fatorar essa função e determinar os sinais dessa função em um só eixo real. Vamos ver em alguns exemplos. Resolver na equação menos 2x2 mais 3x mais 2 maior ou igual a zero no conjunto dos números reais. Senhores, vamos fazer pelo método fatoramento conforme já foi citado. Então, para você fatorar, no caso aí na equação, uma equação de segundo grau em que esse nosso A não é zero, o que devemos fazer? Nós devemos arranjar dois números em que o produto entre eles seja o produto do A vezes o P, no nosso caso o coeficiente A vezes o P, e a soma entre eles seja o coeficiente da variável de primeiro grau. Senhores, na nossa equação, vamos multiplicá-la aqui por menos 1, lembrando que vamos ter que trocar os sinais dos termos e o sentido, né? Passamos então daqui para frente a estudar essa 2x2 menos 3x menos 2 menor ou igual a zero. Senhores, o nosso processo, produto do A vezes o P dá menos 4. A soma é o valor do S, coeficiente da variável x. Então, senhores, dois números que a soma seja menos 3 e o produto seja menos 4, senhores, podemos trabalhar com sendo menos 4 e 1. Então, senhores, no lugar do menos 3x, que é o nosso processo de fatoramento, vamos usar o menos 4x mais x, que realmente dá o menos 3x. Senhores, colocando na evidência em relação aos dois primeiros termos o 2x, ficamos então com 2x que multiplica x menos 2, e os dois últimos x menos 2 vamos deixá-lo. Usando a evidência a x menos 2, que é o fator ou termo comum, podemos ficar então com x menos 2, que multiplica 2x mais 1, menor ou igual a zero. Senhores, essa é a nossa inequação equivalente acima. Vamos então resolver as suas raízes. Para isso, senhores, não tem problema, igualando cada fator a zero. O primeiro deles vai nos dar a raiz 2, e o 2x mais 1, o segundo fator, nos dá a raiz menos o meio. Senhores, vamos localizar essas duas raízes no eixo real. Então, assim sendo feito, senhores, temos aqui o menos o meio, que é o menor, e o 2. Zeros dessas raízes, senhores, a inequação é menor ou igual a zero, eles vão participar. Então, bola fechada para eles, que eles são elementos do nosso conjunto de solução. Vamos determinar agora os sinais dessa inequação no eixo real. Para isso, senhores, vamos recorrer aos intervalos na referida função. Então, trabalhando apenas com os sinais. X menor do que o meio. Senhores, vamos pegar o f de menos 1, que é um real menor do que o menos 1 meio. Senhores, aplicando aqui apenas a condição dos sinais, uma lembradinha, o f de menos 1, ficamos com menos 3, senhores, é um valor negativo. Ficamos com menos 1, que é o menos 2 mais 1 dá menos 1, negativo. Menos vezes menos, senhores, dá mais. Então, positivo é o sinal dessa inequação à esquerda, menos 1 meio. Intervalo de menos 1 meio a 2, senhores. Tomando, por exemplo, o f de 0, ficamos com menos 2 vezes 1, positivo, vezes negativo. Senhores, temos então a condição negativa. Então, entre elas duas, negativa. Para os valores reais maiores do que o 2, senhores, reais maiores do que 2, tomamos, por exemplo, aqui o caso do 3, ficamos com 1 e 7. Então, mais vezes mais dá mais. Então, senhores, nesse intervalo superior, reais maiores do que 2, positivo para eles. Bom, senhores, aqui o nosso quadro de sinais, as nossas bolinhas, conforme já citamos. E aí, interessa a inequação, senhores, menores ou iguais ao zero. No nosso caso, é a faixa de menos 1 meio ao 2. Podemos usar como solução, são os reais maiores ou iguais a menos 1 meio e menores ou iguais ao 2. Senhores, uma questão da Unifor. O número de soluções inteiras dessa inequação. Senhores, vamos dar aqui uma ajeitadinha, ou seja, vamos zerar essa inequação. Para isso, vamos trazer esse 6 menos x ao primeiro membro. Organizado a inequação, ficamos assim.
Senhores, x2 mais x menos 6. Vamos partir para o fatoramento. Se o A, que é 1, senhores, sai mais fácil ainda. Ficamos, então, com a condição de x que multiplica x. Dois números da soma, no caso, se 1, é o valor do S, e o produto termo independente. Senhores, no nosso caso, é o 3 e o menos 2. Soma 1, coeficiente da variável, primeiro grau, produto termo independente. Então, senhores, a nossa inequação fatorada é a x mais 3 vezes o x menos 2 menor do que zero. Senhores, vamos estudar as raízes dessa função, dessa inequação. Para isso, é só igualar a zero. X mais 3 a zero nos dá a raiz menos 3. X menos 2 a zero nos dá a raiz 2. Senhores, chegamos então ao ponto de localizar as raízes no eixo. Aberta a inequação, senhores, então vamos ficar com aberto para menos 3 e aberto para 2. Vamos fazer agora o estudo dos sinais. Fazendo o estudo dos sinais, senhores, vamos recorrer ao nosso intervalo. Reais menores do que 3, vamos tomar o menos 4. Então, menos 4 mais 3 dá menos 1, negativo. Menos 4 menos 2 dá menos 6, negativo. Então, menos por menos dá mais. Então, senhores, menores do que menos 3, inequação positivo. Entre o menos 3 e o 2, senhores, vamos usar o f de 0, que é um real nessa faixa. Então, 0 mais 3 dá positivo, dá 3. 0 menos 2 dá negativo. Mais vezes menos dá menos. Então, senhores, nessa faixa, negativo para eles. E, finalmente, reais maiores do que 2, vamos usar aqui o f de 3. O f de 3, no caso, dá 6 e 1. Mais vezes mais dá mais positivo para os reais maiores do que 2. Senhores, interessa a inequação, faixa negativa, menores do que 0. Então, podemos dizer que, em relação aos inteiros, conforme citado no enunciado, os inteiros na faixa maior que menos 3, menor do que 2, é o menos 2, menos 1, 0 e 1. E o número de elementos desse conjunto de solução, já que são inteiros, são apenas 4 e a opção correta é a opção D. Senhores, uma da FATEC de São Paulo, se A são os conjuntos x reais, né, que satisfazem na equação 1 menos a fração x menos 1, x mais 2, sobre x mais 2, menor ou igual a x. Senhores, vamos ter que dar uma ajeitadinha nessa equaçãozinha aqui. Então, uma das maneiras, vamos tirar aqui o mínimo em relação a 1 e o x menos 1 sobre x mais 2 e trazer esse x para o primeiro membro. Senhores, assim fazemos, assim fica C. Agora, vamos tirar o mínimo novamente em relação ao menos x. Poderia ser até feito tudo de vez. Bom, vamos então dar uma arrumadazinha nesse nosso numerador. Senhores, arrumando esse numerador, cuidado aí com as distribuições, ficamos com 3 menos x2 menos 2x sobre x mais 2, menor ou igual a zero. E na equação, vamos multiplicá-la por menos 1, senhores. Ficamos a depender de x2 mais 2x menos 3 sobre x mais 2, maior ou igual a zero. Senhores, vamos ter que fatorar esse nosso numerador. Soma 2, produto menos 3. Dois números de soma 2, senhores, e produto menos 3 é o 3 e o menos 1. Então, vamos fatorar o nosso numerador. Aqui está, fica a depender do x menos 1, que multiplica o x mais 3 sobre o x mais 2. Senhores, a inequação é equivalente encontrada. Vamos determinar suas raízes. Cada fator igual a zero, ficamos com menos 1, ficamos com menos 3 e ficamos com menos 2. Localização dessas raízes no eixo. Cuidado com o zero, né? O zero, que é denominador, tem que ficar aberto. Então, senhores, aqui nós o temos. Bom, vamos então representar os nossos sinais. Senhores, o quadro de sinais aqui, novamente o nosso intervalo, menores do que menos 3, vamos usar o f menos 4, ó. Ficamos com a condição negativa. Para intervalo de menos 3 a menos 2, vamos usar o f de menos 2,5, senhores, usando aí a operaçãozinha, ficamos com positivo. Intervalo entre menos 2 entre menos 2 e 1, vamos usar o f de 0. Ficamos substituindo o f de 0 nessa função em termos de sinais, ficamos com negativo para eles. E, finalmente, senhores, para os reais maiores do que 1, ficamos na dependência usando o f de 2 na lei de função, trabalhando apenas com os sinais, positivo para eles. Senhores, a nossa inequação
equivalente a maior ou igual a zero, interessa a faixa positiva, que é de menos 3 a menos 2, e a faixa maior do ou iguais a 1. Então, senhores, aqui nós temos o nosso conjunto de solução. Deixamos então esses aqui para os senhores fazerem um treino, e valeu, gente, um abraço e até a próxima.